Em uma cobertura luxuosa no coração da cidade, onde o vidro espelhado refletia o pôr do sol como se o próprio céu fosse propriedade privada, vivia um homem cujo nome era sinônimo de sucesso. Ricardo Mendes construíra seu império do zero, ou assim dizia aos jornalistas. Começara com uma pequena herança familiar, através de decisões calculadas, investimentos certeiros e uma frieza que muitos admiravam e outros temiam, multiplicara sua fortuna dezenas de vezes. Aos 43 anos, Ricardo possuía tudo o que o dinheiro podia comprar. Carros importados, relógios que custavam mais que casas, roupas feitas sob medida em ateliês europeus, viagens que duravam semanas para destinos que a maioria das pessoas só conhecia por fotografias. Suas festas eram lendárias, frequentadas por celebridades, empresários influentes e políticos poderosos. Todos queriam estar perto dele. Todos buscavam sua aprovação. Mas havia algo estranho naquela vida reluzente. Uma sensação que o incomodava nas madrugadas solitárias, quando o silêncio da cobertura era quebrado apenas pelo som distante da cidade lá embaixo. Ricardo olhava para o próprio reflexo no vidro e se perguntava: essas pessoas realmente se importam comigo? Ou apenas com o que posso oferecer? Essa dúvida o corroía silenciosamente. Ele via os sorrisos largos quando entrava em uma sala, mas percebia que esses mesmos sorrisos desapareciam quando ele saía. Ouvia elogios constantes, mas raramente alguém confrontava ou discordava de suas opiniões. Era respeitado, admirado, cortejado. Mas seria amado? Seria valorizado como ser humano? A inquietação cresceu tanto que se tornou uma obsessão. Ele precisava saber a verdade. Precisava entender se havia construído relacionamentos genuínos ou apenas uma rede de interesse mútuo disfarçada de amizade. Foi em um domingo à tarde, durante um almoço simples na casa de sua mãe, que a ideia surgiu. Dona Helena tinha 68 anos e morava em uma casa modesta no mesmo bairro onde criara Ricardo. Ela nunca quis se mudar para um lugar mais luxuoso, mesmo quando o filho insistiu 1000 vezes. Dizia que ali estava seu jardim, seus vizinhos de décadas, suas memórias. A casa cheirava a comida caseira. As paredes eram decoradas com quadros simples e fotografias antigas. Na sala, uma estante de madeira guardava livros gastos pelo tempo e alguns bibelos sem valor financeiro, mas carregados de histórias. Ali, naquele ambiente despretensioso, Ricardo sempre se sentia diferente. Mais leve, mais real. Dona Helena servia o almoço com o mesmo carinho de sempre. Seu filho percebeu como ela tratava igualmente o motorista que o trouxera, oferecendo-lhe comida e conversando sobre a família dele com interesse genuíno. Aquela cena, tão natural para ela, tocou algo profundo em Ricardo. Foi então que ele começou a falar. Inicialmente de forma vaga, testando as palavras. Depois, com mais clareza. Contou sobre suas dúvidas, sobre a sensação de ser valorizado apenas pelo dinheiro, sobre o medo de estar cercado de pessoas vazias e interesseiras. Dona Helena escutou em silêncio, seus olhos atentos fixos no filho. Quando ele terminou, ela apenas disse: "Filho, você já sabe a resposta no seu coração. O que você realmente está buscando?" Ricardo respirou fundo. Então fez a proposta que mudaria tudo. "Mãe, eu preciso fazer um teste. Preciso entender como as pessoas tratam quem não tem dinheiro. E para isso, preciso da sua ajuda." Explicou o plano. Ela deveria se vestir de forma simples, sem nenhum sinal de riqueza e frequentar lugares que costumavam ir juntos. Ele observaria tudo de longe, sem interferir. Seria apenas por algumas semanas. Um experimento social, disse ele, tentando amenizar o peso do pedido. O rosto de Dona Helena permaneceu sereno, mas seus olhos revelaram tristeza. Não por ela, mas pelo que aquele pedido dizia sobre o filho e sobre o mundo que ele habitava. "Você realmente acha que precisa disso?" perguntou ela, com voz suave. "Preciso, mãe. Preciso entender." Houve um longo silêncio. Dona Helena olhou pela janela, para o jardim que cuidava com tanto amor. Pensou em recusar. Pensou em argumentar. Mas conhecia seu filho. Sabia que aquela dúvida o consumiria até que encontrasse uma resposta. "Está bem", disse finalmente. "Farei isso por você. Mas prometa que, quando terminar, conversaremos de verdade sobre o que você descobrir." Ricardo abraçou a mãe com força, sentindo um misto de alívio e culpa.
Ele não imaginava o quanto aquele teste transformaria não apenas suas percepções, mas sua própria alma. Na segunda-feira seguinte, Dona Helena acordou antes do sol nascer. Olhou para o armário onde guardava os vestidos que o filho lhe dera, as blusas de tecido fino, os sapatos confortáveis mas elegantes. Ignorou todos. Foi até o fundo do guarda-roupa e pegou roupas que não usava havia anos. Uma calça jeans desbotada, uma blusa simples de algodão, um par de tênis gastos. Retirou os brincos delicados, guardou os anéis, deixou a bolsa de couro em casa e pegou uma sacola de pano surrada. Olhou-se no espelho. A mulher refletida parecia 10 anos mais velha. Não pela roupa em si, mas pelo que a ausência de certos detalhes comunicava ao mundo. Ela respirou fundo, lembrando-se de que aquilo era temporário e que tinha um propósito maior. O primeiro destino era a cafeteria que costumava frequentar com Ricardo. Um lugar charmoso, com mesas ao ar livre, música ambiente suave e um cardápio que custava mais que o salário semanal de muitas pessoas. Ela sempre fora bem recebida ali, tratada com deferência pelos garçons que conheciam seu filho. Quando entrou, às 9 da manhã, o movimento era moderado. Alguns clientes liam jornais, outros digitavam em notebooks. Dona Helena escolheu uma mesa pequena perto da janela, seu lugar favorito. Sentou-se e esperou. 5 minutos se passaram. 10 minutos. 15. Ela observava os garçons circulando, atendendo outras mesas, trazendo cafés, recolhendo xícaras. Mas ninguém se aproximava dela. Inicialmente, pensou que estavam ocupados. Mas então percebeu um padrão. Pessoas que chegaram depois dela já estavam sendo atendidas. Quando finalmente um garçom jovem passou perto, ela levantou discretamente a mão. Com licença. Ele olhou rapidamente, fez um gesto vago com a cabeça indicando que voltaria logo e se dirigiu a outra mesa. Dona Helena esperou mais 10 minutos. O garçom não voltou. Tentou novamente com outro funcionário, uma moça de uniforme impecável. A resposta foi similar, um olhar rápido, quase atravessando o ar, e a promessa tácita de atenção que nunca chegava. Depois de 40 minutos sentada à mesa, invisível para todos, Dona Helena se levantou e saiu. Ninguém notou sua partida. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Do outro lado da rua, dentro de um carro com vidros escuros, Ricardo observava tudo. Tinha uma câmera discreta filmando cada momento. Viu a mãe ser ignorada repetidamente. Viu sua postura começar a murchar, os ombros se curvarem levemente. E sentiu algo desconfortável se mexer em seu peito. Os dias seguintes trouxeram variações da mesma dor. Dona Helena visitou uma boutique onde costumava comprar presentes. A vendedora, que sempre a receberá com abraços e champanhe, desta vez mal levantou os olhos do celular. Quando Dona Helena perguntou se poderia ver um lenço na vitrine, a resposta foi fria. Aquele custa R$380. O tom dizia claramente, você não vai comprar mesmo, por que perder tempo? No supermercado de um bairro elegante, ela pediu ajuda a 3 funcionários diferentes para alcançar um produto na prateleira alta. O primeiro disse que voltaria logo e desapareceu. O segundo fingiu não ouvir, continuando a organizar latas como se ela fosse transparente. O terceiro simplesmente apontou para uma escada móvel no fim do corredor, sem dizer uma palavra. Dona Helena, com seus 68 anos e problemas nas articulações, olhou para a escada e decidiu deixar o produto onde estava. Mas o pior aconteceu no banco. Ela precisava resolver um problema simples em sua conta, algo que levaria 5 minutos no caixa. A fila preferencial estava vazia, mas o funcionário na porta a direcionou para a fila comum, dizendo que a preferencial estava em manutenção naquele momento. Estranhamente, 10 minutos depois, Dona Helena viu um homem de terno ser direcionado para essa mesma fila em manutenção. Esperou quase 2 horas. Quando finalmente chegou sua vez, o atendente estava visivelmente impaciente. Falava rápido, suspirava alto, digitava com força excessiva no teclado. Tratava cada pergunta dela como se fosse uma inconveniência pessoal. A senhora não entendeu o que eu expliquei? Disse ele, sem nem tentar esconder a irritação. Dona Helena, que tinha 2 diplomas universitários e lecionara durante 30 anos, entendeu perfeitamente. Mas a forma como foi tratada a fez sentir-se pequena, burra, indesejada. Naquela noite,
Sozinha em casa, ela chorou pela primeira vez em anos. Não por si mesma, mas por todas as pessoas que viviam aquela realidade todos os dias. Pessoas que não tinham a opção de voltar para uma vida diferente quando o teste acabasse. Ricardo acompanhava tudo obsessivamente. Tinha criado todo um sistema de vigilância discreta. Câmeras escondidas, microfones sutis, até mesmo seguiu a mãe pessoalmente em alguns momentos, disfarçado o suficiente para não ser reconhecido. Cada cena era registrada. Cada momento de desprezo, arquivado. Ele criou uma pasta em seu computador intitulada Projeto Realidade. Dentro dela, dezenas de vídeos e anotações detalhadas. No início, ele tentava racionalizar o que via. As pessoas estão ocupadas, dizia a si mesmo. Não é pessoal, é apenas a dinâmica do mercado, da eficiência. Mas essas desculpas começaram a soar ocas mesmo em sua própria mente. Havia um padrão claro. Quando sua mãe estava vestida normalmente, acompanhando-o, o mundo se abria. Portas eram abertas, sorrisos eram oferecidos, atenção era garantida. Mas sozinha, vestida de forma simples, ela se tornava parte do cenário urbano invisível. Mais um rosto na multidão que ninguém precisa notar. Ricardo começou a expandir sua observação. Passou a prestar atenção em como outras pessoas comuns eram tratadas nos mesmos estabelecimentos. Viu senhoras idosas esperando eternamente por atendimento enquanto clientes mais jovens e bem vestidos eram servidos imediatamente. Viu trabalhadores de uniforme sendo seguidos por seguranças em lojas, enquanto ele mesmo podia circular livremente. Uma noite, incapaz de dormir, ele revisitou todos os vídeos. Foi então que percebeu algo perturbador. Reconheceu-se em alguns dos comportamentos que testemunhava. Lembrou-se de quantas vezes desviara o olhar de um pedinte na rua. Quantas vezes ficará impaciente com funcionários que não atendiam suas expectativas de velocidade. Quantas vezes julgara o valor de alguém pelos sapatos que usava ou pelo carro que dirigia. A inquietação que o levará a criar o teste estava se transformando em algo mais profundo e doloroso, autoconhecimento. A segunda terça-feira do experimento amanheceu com o céu carregado. Nuvens pesadas prometiam tempestade, mas Dona Helena já havia se comprometido com o plano do dia. Visitaria o centro médico onde fazia consultas regulares e depois iria ao mercado municipal, onde costumava comprar ingredientes especiais. Vestiu-se mais uma vez com as roupas simples que já começavam a se tornar uma segunda pele. Pegou o ônibus, algo que não fazia havia anos. A experiência por si só já era reveladora. O veículo lotado, pessoas pressionadas umas contra as outras, o calor abafado, os olhares cansados de quem enfrenta aquilo todos os dias. No centro médico, a recepcionista nem levantou os olhos quando ela se aproximou do balcão. Dona Helena explicou que tinha uma consulta marcada. A funcionária digitou desinteressadamente, informou o número da sala e voltou a mexer no celular. Nenhum bom dia. Nenhum fique à vontade. Nada além do mínimo funcional. Na sala de espera, percebeu como as cadeiras confortáveis próximas à janela já estavam ocupadas, restando apenas os assentos duros e desconfortáveis próximos ao banheiro. Sentou-se e esperou. Seu nome foi chamado 40 minutos depois do horário marcado, sem nenhum pedido de desculpas pelo atraso. A consulta em si foi protocolar. O médico, que em outras ocasiões se mostrará cordial e atencioso, agora parecia estar correndo contra o tempo. Fez as perguntas necessárias, anotou as respostas, renovou a receita e praticamente a empurrou para a porta. 5 minutos do começo ao fim. Quando saiu do centro médico, as primeiras gotas começavam a cair. Dona Helena apressou o passo, mas suas pernas já não respondiam com a agilidade de antigamente. A chuva intensificou rapidamente, transformando-se em um temporal violento. Ela tentou correr até o ponto de ônibus coberto, mas a calçada estava molhada e irregular. Seu pé encontrou uma depressão no concreto. O tornozelo torceu. E Dona Helena caiu. A dor foi imediata e intensa. Ela tentou se levantar, mas o tornozelo não suportava peso. A chuva a encharcava completamente. Pessoas passavam apressadas, abrindo guarda-chuvas, correndo para se proteger. Muitas a viram. Algumas literalmente a contornaram, desviando como se ela fosse um obstáculo no caminho. Por favor, ela tentou chamar, estendendo a mão. Um homem de terno fino acelerou o passo. Uma mulher com sacolas de compras olhou,
Hesitou por um segundo e continuou andando. Um casal jovem passou tão perto que quase a pisaram, absortos em suas próprias conversas. Dona Helena sentiu uma humilhação profunda. Não pela queda em si, mas pela indiferença brutal de tantas pessoas. Ela estava ali, claramente precisando de ajuda, visivelmente machucada e molhada, e para a maioria das pessoas, simplesmente não existia. Foram 5 minutos que pareceram uma eternidade. 5 minutos nos quais dezenas de pessoas passaram. 5 minutos de invisibilidade absoluta. Até que uma voz suave quebrou o ciclo de indiferença. Senhora, a senhora está bem? Dona Helena levantou os olhos e viu uma jovem de não mais que 20 anos. Estava molhada, sem guarda-chuva, usando um uniforme simples de lanchonete. Tinha o rosto redondo, olhos preocupados e as mãos já estendidas para ajudar. Meu tornozelo, acho que torce, conseguiu dizer Dona Helena. Vamos tirá-la da chuva primeiro, depois vemos isso. A jovem, que se apresentou como Mariana, ajudou Dona Helena a se levantar com cuidado. Apoiou-a pelo braço e, lentamente, caminhou com ela até uma marquise próxima. Tirou o próprio casaco, já encharcado, e colocou sobre os ombros da senhora. Espera aqui que eu vou buscar ajuda, tá? Não sai daqui. Não precisa, filha, você vai perder tempo. Tempo? Mariana sorriu. Tempo é a gente que faz, senhora. Volto já. Ela voltou minutos depois com uma cadeira de plástico que pegara emprestada de uma loja, uma toalha seca e até um copo com chá quente. Ajudou Dona Helena a sentar, examinou o tornozelo com cuidado, envolveu-o com a toalha para dar suporte. A senhora mora longe. Tem alguém que eu posso chamar? Dona Helena poderia ter dado o telefone de Ricardo, mas algo a impediu. Queria entender até onde ia aquela gentileza desinteressada. Moro a alguns quilômetros daqui. Mas fico bem, não se preocupe. De jeito nenhum. Olha, meu turno acabou agora mesmo. Deixa eu te levar de táxi. Eu pago, não tem problema. Não, filha, você já fez demais. Senhora, com todo respeito, mas a senhora não está em condição de decidir isso sozinha. O sorriso de Mariana era firme e carinhoso ao mesmo tempo. Minha avó tem sua idade. Eu ia querer que alguém cuidasse dela assim também. Mariana usou seu próprio celular para chamar um carro por aplicativo. Pagou a corrida com o dinheiro que provavelmente era seu pagamento do dia. Acompanhou Dona Helena até em casa, ajudou-a a entrar, garantiu que estava confortável e segura. Antes de sair, deixou seu número de telefone. Qualquer coisa, me liga. Tá bom. Mesmo que seja só para conversar. Moro perto. Quando ficou sozinha, Dona Helena finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, estranhamente, de esperança. No meio de tanta indiferença, uma pessoa simples, que tinha tão pouco, ofereceu tudo. Ricardo assistiu a cena toda de dentro do carro, a menos de 50 metros de distância. Tinha câmeras escondidas em pontos estratégicos e viu tudo em tempo real. Viu sua mãe cair. Viu as pessoas passarem. E sentiu uma fúria crescendo dentro dele, acompanhada de uma impotência que nunca experimentara. Quis sair do carro. Quis correr até ela. Mas estava paralisado, preso em seu próprio experimento. Não posso interferir, dizia a si mesmo. Preciso ver até o fim. Mas quando aquela jovem desconhecida se aproximou, algo mudou. Ricardo viu uma forma de humanidade que esquecera que existia. Aquela garota não tinha nada a ganhar. Não sabia quem era Dona Helena. Não esperava recompensa ou reconhecimento. Ajudou simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Naquela noite, em sua cobertura luxuosa, Ricardo não conseguiu comer, trabalhar ou mesmo assistir televisão. Ficou na varanda, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Milhões de luzes, milhões de vidas, e ele percebeu que havia se desconectado de todas elas. As imagens do dia voltavam incessantemente. Sua mãe caída na chuva. As pessoas desviando. Aquela jovem se ajoelhando para ajudar. E uma pergunta martelava em sua mente: quem eu teria sido naquela cena? A resposta, quando veio, foi devastadora. Honestamente, ele teria sido uma daquelas pessoas apressadas. Talvez tivesse olhado de relance, talvez sentisse um breve desconforto, mas certamente não teria parado. Não teria se molhado. Não teria perdido seu tempo.
Quando havia se tornado tão frio? Quando havia perdido a capacidade de ver as pessoas, realmente ver, além de suas funções e utilidades? Pensou em sua equipe no trabalho. Sabia os nomes todos, claro, mas sabia de suas vidas, de suas lutas, de seus sonhos? Ou eram apenas peças em sua máquina de fazer dinheiro? Pensou nos funcionários que o atendiam diariamente, nos motoristas, nos seguranças, nas pessoas que limpavam seu escritório de madrugada. Quantas vezes agradecera genuinamente? Quantas vezes perguntara como estavam e realmente esperara pela resposta? A culpa crescia como uma onda. E com ela, algo mais, um desejo profundo de mudança. Dona Helena sugeriu encerrar o teste, mas Ricardo pediu que continuassem até o final da semana combinada. Ele tinha suas razões. Precisava ter certeza absoluta. Precisava sentir o peso completo daquela experiência. Os últimos dias trouxeram mais exemplos da mesma crueldade casual. Em uma farmácia, Dona Helena foi acusada de tentar passar na frente da fila, quando na verdade apenas tentava perguntar algo a um funcionário. Em um parque onde costumava caminhar, foi expulsa de um banco por seguranças privados que patrulhavam a área, dizendo que aquele espaço era para moradores do condomínio. Mas também houve lampejos de luz. Um garoto vendedor de água a ajudou a atravessar uma rua movimentada, sem pedir nada em troca. Uma senhora sentou-se ao seu lado em um ponto de ônibus e compartilhou biscoitos, iniciando uma conversa simples e genuína sobre o clima, os filhos, a vida. Dona Helena começou a perceber uma divisão clara. Havia pessoas que viam através de roupas e aparências, que tratavam todos com dignidade básica. E havia aqueles que tinham seus olhos tão treinados para hierarquias sociais que haviam perdido a capacidade de enxergar seres humanos. Curiosamente, descobriu que os mais gentis eram frequentemente aqueles que tinham menos. Os trabalhadores, as pessoas simples, quem conhecia a luta diária. Enquanto aqueles com mais conforto eram, paradoxalmente, os mais indiferentes. No domingo seguinte, Ricardo voltou à casa da mãe. Chegou sem avisar, trazendo flores do jardim dela própria, que cuidava à distância através de um jardineiro. Um gesto simbólico, percebeu depois, querendo oferecer a ela algo que já era dela. Dona Helena estava na cozinha, preparando chá. Seu tornozelo ainda estava enfaixado, mas ela se recusará a deixar que aquilo a impedisse de suas rotinas. Quando viu o filho, não sorriu imediatamente como costumava fazer. Havia algo diferente em seus olhos. Uma tristeza profunda, mas também uma compreensão. Sentaram-se à mesa. Ricardo tinha preparado um discurso, mas quando abriu a boca, as palavras fugiram. Ficaram em silêncio por longos minutos, apenas segurando as xícaras quentes, sentindo o vapor subir entre eles. Foi Dona Helena quem falou primeiro. Você viu, né? Viu tudo. Vi, mãe. E o que você aprendeu? Ricardo respirou fundo. As palavras vieram difíceis, atravessadas por uma emoção que não sentia havia décadas. Aprendi que me tornei uma das pessoas que passou por você na chuva. Dona Helena colocou a mão sobre a dele. Filho, você não precisa se punir. Você percebeu. E isso já é o começo. Mas por que você aceitou? Por que passou por tudo isso? Ela sorriu tristemente. Porque vi meu filho sofrendo com uma dúvida que o consumia. E porque, às vezes, para entendermos certas verdades, precisamos senti-las na pele, não apenas saber intelectualmente. Ricardo começou a chorar. Não era um choro contido, elegante. Era algo visceral, anos de emoções reprimidas finalmente encontrando saída. Eu esqueci quem eu era, mãe. Esqueci tudo que você me ensinou. Me perdi no dinheiro, no status, em tudo que não importa. E só percebi quando vi você sendo tratada como milhões de pessoas são tratadas todos os dias, ela completou suavemente. Pessoas invisíveis. Pessoas cujo valor não é reconhecido porque não carregam símbolos exteriores de riqueza. Aquela garota, Mariana, ela te tratou com mais dignidade do que eu trato metade das pessoas na minha vida. Mariana entende algo que muitos esquecem. Todos somos humanos primeiro. Tudo o resto é secundário. Conversaram por horas. Dona Helena contou detalhes que as câmeras não capturaram. As pequenas crueldades, os olhares de desdém, mas também os gestos inesperados de bondade. E, mais importante, como aquilo a reconectou com uma realidade que a vida confortável havia obscurecido.
Sabe, filho, eu não me arrependo. Esta experiência me lembrou de porque escolhi ser professora, porque sempre insisti em viver nesta casa simples, porque nunca quis sua riqueza. Não porque desprezo o dinheiro, mas porque temia o que ele faz com as pessoas. Temia que você esquecesse o que realmente importa. E eu esqueci, não foi? Não completamente. Afinal, você criou este teste. Dentro de você, ainda existe um menino que chorava quando via alguém sofrendo, que dividia seu lanche com colegas que não tinham. Só estava adormecido. Agora está acordando. Nos dias que se seguiram, Ricardo mergulhou em uma profunda reflexão. Revisitou cada vídeo, cada momento do teste. Mas agora com olhos diferentes. Não estava mais procurando por evidências para confirmar suas suspeitas. Estava tentando entender como chegará até ali. Lembrou-se de quando começou a mudar. Foi gradual. Primeiro, as roupas melhores que faziam as pessoas o tratarem diferente. Depois, o primeiro carro de luxo, que abria portas literalmente e figurativamente. O primeiro jantar em um restaurante exclusivo, onde foi tratado como realeza apenas porque podia pagar a conta. Cada experiência reforçava a mesma lição distorcida: você é o que você tem. Seu valor está nos seus símbolos de status. E, subconscientemente, ele havia internalizado isso. Começou a julgar os outros pela mesma régua pela qual era julgado. Mas havia uma diferença crucial que agora percebia. Para ele, aquela régua funcionava a favor. Para milhões de outros, funcionava contra. Pensou em sua empresa. Quantas vezes pagará salários mínimos justificando que é o mercado? Quantas vezes ignorará pedidos de funcionários por melhores condições, dizendo que precisamos manter os custos baixos? Quantas vezes tratar a pessoas como recursos descartáveis? E o pior, quantas vezes se sentirá virtuoso por fazer o mínimo? Por dar uma cesta de Natal, por oferecer um pequeno bônus, por permitir que as pessoas saíssem mais cedo em suas festas de aniversário. Migalhas. Estava orgulhoso de oferecer migalhas enquanto festejava em cobertas de milhões. A tomada de consciência era dolorosa, mas necessária. Ricardo decidiu que mudanças superficiais não bastariam. Não queria apenas ser um pouco melhor. Queria uma transformação radical. Começou pela empresa. Na segunda-feira seguinte, convocou uma reunião com todos os diretores e gerentes. Sem aviso prévio, sem agenda. Apenas pediu que todos estivessem presentes. Quando entraram na sala de reuniões, encontraram algo inusitado. Não havia a habitual configuração com Ricardo à cabeceira. As cadeiras estavam dispostas em círculo. E no centro, não havia documentos de negócios, mas fotos. Dezenas de fotos impressas mostrando os funcionários da empresa em diferentes momentos. Trabalhando, sorrindo, cansados, concentrados. Quantos deles vocês conhecem pelo nome? Foi a primeira pergunta de Ricardo. Os executivos se entreolharam, confusos. Quantos deles vocês perguntaram como estava a família recentemente? Quantos vocês saberiam dizer se estão felizes trabalhando aqui? O silêncio era desconfortável. Ricardo contou, então, sobre o teste que fizera. Não entrou em todos os detalhes, mas compartilhou as lições principais. Falou sobre dignidade, sobre invisibilidade, sobre como é fácil esquecer que números em planilhas representam pessoas reais com vidas, sonhos e lutas. A partir de hoje, isso muda. E começa comigo. Anunciou uma série de mudanças. Aumentos salariais imediatos para todos os funcionários que ganhavam menos de 3 salários mínimos. Implementação de um programa de participação nos lucros real, não simbólico. Criação de um canal direto de comunicação onde qualquer funcionário poderia falar com ele sem intermediários. Mas havia mais. Toda segunda-feira, durante 2 horas, trabalharei ao lado de funcionários de diferentes setores. Limpeza, segurança, entrega, atendimento. Quero entender o que fazem, como fazem, quais são seus desafios. E quero que saibam que são vistos, valorizados e essenciais. Um dos diretores mais antigos se arriscou. Ricardo, com todo respeito, isso é incomum. Os acionistas vão questionar. Então deixe que questionem. Vou mostrar que uma empresa lucrativa não precisa ser uma empresa desumana. E se alguém discordar, pode vender suas ações. Eu compro. A firmeza na voz era inegável. Não era arrogância. Era convicção.
Ricardo não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela jovem se ajoelhando na chuva para ajudar sua mãe. Pediu a Dona Helena o número que Mariana havia deixado. Queria agradecer pessoalmente, mas também queria entender quem era aquela pessoa que, sem saber, havia sido catalisadora de sua transformação. Ligou e se apresentou como filho de Dona Helena. Mariana ficou surpresa, mas alegre. Ela está bem? O tornozelo melhorou. Está ótima, graças a você. Na verdade, gostaria de convidá-la para um café. Quero agradecer adequadamente. Mariana hesitou. Não entendia por que alguém faria questão disso, mas aceitou. Encontrarão-se em uma padaria simples do bairro onde ela morava. Ricardo chegou propositalmente de Uber, vestindo roupas casuais, sem relógio caro ou qualquer símbolo de riqueza. Queria que a conversa fosse genuína. Mariana estava de uniforme do trabalho, aparentemente vinha direto do turno. Tinha o rosto cansado, mas os olhos mantinham aquele brilho gentil que Ricardo reconhecera nos vídeos. Sério mesmo que você queria me agradecer? Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, disse ela, levemente constrangida. Mas é esse o ponto, Mariana. A maioria não fez. Dezenas de pessoas passaram por ela. Você foi a única que parou. Ela deu de ombros. Minha avó sempre diz que a gente tem que tratar os outros como gostaria de ser tratado. Não custa nada ser gentil, né? Durante a conversa, Ricardo descobriu que Mariana tinha 22 anos, trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade de enfermagem noturna e ainda cuidava da avó que criará ela e os 3 irmãos mais novos. Seu salário mal cobria as contas, mas ela estudava com determinação, sonhando em trabalhar em um hospital público, onde as pessoas mais precisam. Você não pensa em trabalhar em clínica particular? Pagaria melhor? Perguntou Ricardo. Penso, sim. Mas sabe, cresci vendo minha avó esperando horas no posto de saúde. Vi ela deixar de comprar remédios porque tinha que escolher entre isso e comida. Quero estar onde posso fazer diferença real, sabe? Dinheiro é importante, claro. Mas não é tudo. Aquelas palavras ecoaram profundamente em Ricardo. Ali estava alguém com todas as razões para ser amarga, para se sentir injustiçada pelo sistema, para pensar apenas em si mesma. E, no entanto, escolhia a generosidade. Antes de se despedirem, Ricardo tomou uma decisão. Mariana, sei que acabamos de nos conhecer, mas gostaria de fazer uma proposta. Deixe-me pagar sua faculdade. Não como caridade, mas como investimento. O mundo precisa de mais pessoas como você na área da saúde. Mariana ficou paralisada, depois suas lágrimas começaram a cair. Eu não posso aceitar isso. É demais. Por favor. Você me deu algo muito mais valioso do que dinheiro. Me deu uma lição que mudou minha vida. Deixe-me retribuir. E não é só a faculdade. Quero oferecer uma bolsa de estudos mensal para que você não precise trabalhar em 2 lugares. Para que possa se concentrar em se tornar a enfermeira incrível que sei que será. Mariana chorava abertamente agora, mas finalmente concordou. Ricardo não sabia ainda, mas aquele seria o primeiro de muitos encontros. Mariana se tornaria uma amiga próxima, uma conselheira moral, alguém que o manteria conectado à realidade quando a tentação do antigo estilo de vida chamasse. Nos meses seguintes, mudanças começaram a aparecer visivelmente na empresa e na vida de Ricardo. Na empresa, a cultura começou a mudar. Inicialmente, houve resistência. Alguns executivos achavam que ele havia enlouquecido ou estava passando por uma crise de meia-idade. Mas quando viram que ele falava sério, quando perceberam que não era uma fase passageira, tiveram que se adaptar ou sair. 2 diretores pediram demissão, incapazes de aceitar a nova filosofia. Ricardo substituiu por pessoas que compartilhavam sua visão renovada. Promoveu funcionários antigos que conheciam a realidade do chão de fábrica para posições de liderança. Implementou um programa onde, uma vez por mês, um funcionário de qualquer nível podia almoçar com ele. Sem hierarquias, sem temas proibidos. Apenas conversas honestas. As primeiras reuniões foram tensas, com funcionários claramente desconfortáveis. Mas com o tempo, relaxaram. E começaram a falar verdades que nunca haviam sido ditas. Um segurança contou sobre como se sentia invisível, como executivos passavam por ele diariamente sem sequer um bom dia.
Uma faxineira revelou que limpava os banheiros às 5 da manhã para que ninguém a visse, porque já fora reclamada por atrapalhar quando trabalhava em horário comercial. Um entregador admitiu que não parava para almoçar porque o volume de entregas era impossível de cumprir no tempo estipulado. Cada história era uma punhalada no coração de Ricardo. E cada uma resultava em mudanças concretas. Criou um fundo de emergência para funcionários em dificuldades financeiras. Implementou licença maternidade e paternidade estendidas. Inaugurou uma creche dentro da empresa para que pais não precisassem escolher entre trabalho e cuidar dos filhos. Os acionistas reclamaram do aumento de custos. Ricardo os enfrentou com dados, a produtividade aumentara 40%, a rotatividade caíra drasticamente, e a empresa começara a atrair os melhores talentos do mercado, todos querendo trabalhar em um lugar que realmente se importa com as pessoas. Mas Ricardo sabia que mudar sua empresa não era suficiente. A experiência com sua mãe mostrava um problema sistêmico, não apenas corporativo. Criou uma fundação chamada Projeto Dignidade. O objetivo era simples: desenvolver programas que tratassem pessoas em situação de vulnerabilidade com respeito, não com pena. O primeiro programa foi um centro comunitário no bairro de Mariana. Não era um simples posto de assistência onde as pessoas recebiam cestas básicas. Era um espaço com biblioteca, salas de aula, consultórios médicos e dentários, áreas de convivência, cozinha comunitária e até um pequeno teatro. Mas o diferencial estava nos detalhes. As cadeiras eram confortáveis. As paredes eram coloridas e decoradas com arte local. Havia café e água disponíveis gratuitamente. As pessoas eram recebidas por nome, não por número. Os profissionais eram treinados para tratar cada visitante com dignidade absoluta, independentemente de sua condição. Ricardo contratou Dona Helena como consultora principal do projeto. Ninguém melhor do que ela, que viverá aquela experiência, para garantir que cada detalhe respeitasse a dignidade das pessoas. Filho, dignidade não é luxo, ela disse durante uma reunião de planejamento. É tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado no seu pior dia. É olhar nos olhos. É chamar pelo nome. É oferecer uma cadeira confortável. É não fazer ninguém se sentir pequeno por precisar de ajuda. Essas palavras se tornaram o mantra do projeto. Um ano após o teste, Ricardo voltou aos mesmos lugares onde sua mãe fora maltratada. Mas desta vez, foi ele quem se vestiu de forma simples. Na cafeteria elegante, sentou-se e esperou. Levou 15 minutos até ser atendido, e quando foi, o garçom era o mesmo que ignorara sua mãe. Ricardo não o repreendeu. Apenas pediu um café e observou. Viu o mesmo padrão. Clientes bem vestidos recebiam atenção imediata. Outros, como ele naquele momento, eram deixados esperando. Quando foi pagar, deixou uma gorjeta generosa e um cartão com uma mensagem: todas as pessoas merecem o mesmo respeito, independentemente de como se vestem. Reflita sobre isso. No banco, na fila comum, observou os atendentes. Viu a impaciência, o desdém mal disfarçado, a pressa em livrar-se dos clientes mais simples. Quando chegou sua vez, pediu para falar com o gerente. O gerente, claramente irritado por ter que descer de seu escritório, veio com má vontade. Ricardo não revelou quem era. Apenas fez uma pergunta: o senhor trataria sua mãe do jeito que seu funcionário acabou de me tratar? O gerente ficou sem resposta. Ricardo continuou: porque alguém aqui é filho de alguém. É pai de alguém. É importante para alguém. Pense nisso. E saiu. Essas experiências se tornaram regulares. Uma vez por mês, Ricardo caminhava pela cidade vestido de forma simples, relembrando-se de como é estar do outro lado. Nunca revelava sua identidade. Nunca usava seu poder para corrigir situações. Apenas absorvia, sentia, lembrava. A transformação de Ricardo não passou despercebida. Outros empresários começaram a perguntar sobre as mudanças em sua empresa. Alguns com ceticismo, outros com genuína curiosidade. Ele começou a dar palestras, não sobre estratégias de negócios ou maximização de lucros, mas sobre liderança humanizada e sucesso com propósito. Suas palestras eram diferentes. Não eram polidas, corporativas, repletas de jargões de negócios. Eram cruas, honestas, vulneráveis. Contava sobre o teste com sua mãe.
Mostrava os vídeos, com permissão dela. Não escondia suas lágrimas quando relatava a cena da queda na chuva. Não tentava parecer forte ou no controle. Apenas humano. Eu era um idiota, dizia ele, sem rodeios. Um idiota rico, respeitado, bem-sucedido. Mas ainda assim, um idiota. Porque havia esquecido o básico, que todas as pessoas têm valor inerente, não valor de mercado. Suas palestras viralizaram. Não porque eram motivacionais no sentido tradicional, mas porque eram reais. Em um mundo corporativo cheio de fingimento e máscaras, ver alguém admitir falhas tão profundas era chocante e libertador. Empresas começaram a implementar programas similares. Nem todas com sucesso, muitas apenas superficialmente, como exercício de relações públicas. Mas algumas realmente mudaram. E cada mudança genuína significava milhares de vidas impactadas positivamente. Mariana se formou enfermeira com louvor. No dia da formatura, Ricardo e Dona Helena estavam na plateia, chorando de orgulho como se ela fosse família. De muitas formas, já era. Ela conseguiu o emprego dos sonhos em um hospital público. Mas sua história com Ricardo não terminou ali. Ela se tornou consultora do projeto Dignidade, trazendo a perspectiva de quem viveu as dificuldades e entendia as necessidades reais. Foi ideia dela criar o programa Primeira Dignidade, um protocolo para garantir que toda pessoa que chegasse ao hospital ou clínica parceira fosse recebida com dignidade absoluta, independentemente de ter ou não plano de saúde, de estar limpa ou suja, de falar bem ou mal. Dignidade não é luxo, ela repetia as palavras de Dona Helena. É direito básico. O programa se espalhou. Outros hospitais adotaram. E aos poucos, Mariana se tornou referência nacional em atendimento humanizado. Certa vez, em uma entrevista para uma revista médica, perguntaram o que a inspirava. Ela contou a história de uma senhora que encontrara na chuva, sem saber quem era, e como aquele momento mudou não apenas a vida dela, mas de milhares de pessoas através de um efeito cascata de bondade. Bondade é contagiosa, ela disse. Mas crueldade também. Escolhemos qual queremos espalhar todos os dias, em cada interação. 5 anos após o teste, Dona Helena fez 73 anos. Para comemorar, quis algo simples, um almoço em sua casa, com as pessoas que realmente importavam. Não havia empresários poderosos ali. Não havia celebridades. Estava Mariana e sua família. Alguns funcionários antigos da empresa que se tornaram amigos. Vizinhos do bairro. A jovem do ponto de ônibus que dividira biscoitos. O garoto que ajudara a atravessar a rua. E Ricardo, é claro. Durante o almoço, alguém sugeriu que Dona Helena contasse a história do teste. Ela olhou para Ricardo, pedindo permissão silenciosa. Ele acenou com a cabeça. Ela contou tudo. Cada detalhe, cada humilhação, cada momento de invisibilidade. Mas também a gentileza inesperada, os gestos pequenos que significaram tanto, e como aquela experiência, embora dolorosa, havia sido transformadora. Quando terminou, houve silêncio. Então Mariana disse algo que ninguém esperava. Dona Helena, a senhora salvou mais vidas do que eu jamais salvarei como enfermeira. Todos olharam, confusos, porque a senhora aceitou passar por aquela experiência. E isso acordou uma pessoa que tinha poder para fazer diferença. E essa diferença se espalhou. Quantas pessoas foram tratadas com mais dignidade por causa daquele teste? Quantas vidas melhoraram? Tudo começou com a senhora aceitando ser vulnerável. Dona Helena sorriu, lágrimas nos olhos. Não foi coragem, querida. Foi amor de mãe. Vi meu filho perdido e quis ajudá-lo a se encontrar. Ricardo se levantou e abraçou a mãe. Não disse nada. Não precisava. Depois daquele dia, Ricardo percebeu que a transformação não tinha fim. Não era algo que você alcançava e pronto, estava completo. Era um trabalho diário, constante, de manter-se conectado com sua humanidade. Havia dias difíceis. Dias em que a tentação de voltar aos velhos hábitos era forte. Quando um negócio lucrativo exigia compromissos éticos duvidosos. Quando cortar custos significaria sacrificar benefícios de funcionários. Quando a pressão dos acionistas era intensa. Nesses momentos, Ricardo voltava aos vídeos. Assistia sua mãe sendo ignorada, desprezada, tratada como invisível. E lembrava porque havia mudado. Também desenvolveu um hábito,
toda semana, dedicava algumas horas para trabalhar diretamente com equipes operacionais. Não como chefe observando, mas como colega aprendendo. Limpava banheiros ao lado da equipe de limpeza. Entregava pacotes com os mensageiros. Atendia clientes no balcão. Seus executivos achavam estranho. Mas os funcionários começaram a entender, não era gesto vazio. Era Ricardo se mantendo ancorado na realidade, lembrando-se de que cada função, cada pessoa, era essencial. 10 anos após o teste, Ricardo estava novamente na casa da mãe. Dona Helena tinha 78 anos agora, mais frágil, mas com os mesmos olhos gentis e sábios. Eles estavam no jardim, observando as flores que ela ainda insistia em cuidar pessoalmente, mesmo com a idade avançada. Filho, posso te perguntar algo? Claro, mãe. Você se arrepende de ter feito aquele teste? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de ter colocado você em uma situação dolorosa. Isso sim. Mas do que aprendi? Não. Aquilo me salvou, mãe. Salvou minha alma. Dona Helena sorriu. Sabe o que eu descobri durante aquelas semanas? Que dignidade não é algo que nos dão. É algo que temos, sempre tivemos, independentemente de como somos tratados. As pessoas podem nos ignorar, nos desprezar, nos humilhar. Mas não podem tirar nossa dignidade fundamental. Isso só nós podemos entregar. E você nunca entregou. Não. E agora você entende por quê? Porque quando sabemos quem somos, o desrespeito dos outros diz mais sobre eles do que sobre nós. Ricardo abraçou a mãe. Você sempre soube, não é? Sempre soube que eu estava perdido. Uma mãe sempre sabe. E sempre espera. Espera que o filho encontre o caminho de volta. Anos depois, quando Ricardo era convidado para falar sobre sua transformação, frequentemente lhe perguntavam: qual foi o momento exato em que mudou? Ele sempre respondia com honestidade: não foi um momento, foi um processo. Mas se tivesse que escolher um único instante, seria aquele em que vi uma jovem desconhecida se ajoelhar na chuva para ajudar minha mãe. Não porque esperava recompensa. Não porque alguém estava assistindo. Simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Ali, naquele gesto simples, entendi o que havia perdido. A capacidade de ver pessoas como pessoas, não como funções, não como números, não como meios para meus fins. Apenas como seres humanos dignos de respeito, independentemente do que possuem ou de como se vestem. Então fazia a pergunta que sempre encerrava as suas palestras. Se você visse sua própria mãe, ou pai, ou filho, sendo tratado como invisível, como você reagiria? Agora imagine que cada pessoa que encontra é filha, mãe, pai de alguém. Cada uma tem uma história. Cada uma merece dignidade básica. A pergunta não é apenas como tratamos as pessoas que amamos, mas como tratamos aqueles que nunca conheceremos, que não podem nos oferecer nada em troca, que são invisíveis aos olhos do mundo. Foi quando vi minha própria mãe sendo tratada como pobre que finalmente entendi o verdadeiro valor da dignidade humana. E essa lição, dolorosa como foi, salvou não apenas minha alma, mas me mostrou o caminho para uma vida com verdadeiro significado. O dinheiro pode comprar conforto, luxo, até respeito superficial. Mas não pode comprar a paz que vem de saber que você trata cada ser humano com a dignidade que merece. Essa paz, essa é a verdadeira riqueza. E é acessível a todos, independentemente do saldo bancário. A história de Ricardo e Dona Helena se espalhou. Inspirou mudanças em empresas, hospitais, escolas. Mas mais importante, inspirou mudanças em corações individuais. Pessoas que pararam para pensar em como tratavam o garçom, o faxineiro, o entregador, o atendente. Porque no final, a dignidade humana não é um luxo filosófico. É a base de uma sociedade que funciona, de relacionamentos que importam, de uma vida que vale a pena ser vivida. E tudo começou com uma pergunta simples, mas profunda: se o dinheiro desaparecesse, quem realmente permaneceria ao seu lado? Ricardo descobriu a resposta. E na descoberta, encontrou a si mesmo.